Olá, bom dia. Para você que não me conhece, meu nome é Cleverson Boim. Vamos falar hoje aqui sobre o comunismo no Brasil, um pouquinho disso. É um assunto que mexe com a nossa realidade, nossa dura realidade. Vamos evitar falar alguns nomes, porque já existe perseguição, e se por um acaso for falar, certamente não usaremos de deboche e de situações como essa, coisas desse tipo. Exemplo do que já aconteceu com alguns de nossos patriotas, vamos assim dizer, né? Patriotas somos todos que nascemos aqui nesse país. Quero deixar bem claro que eu não estou nem para a esquerda nem para a direita. E, em tese, ou a princípio, já participei tanto de um quanto o outro, no sentido ideológico, né? Não é? Com o tempo, minha ficha caiu. Eu percebi que eu estava ficando escravizado dentro de um sistema, ou seja, eu estava escravo, né? Estava sendo usado. E essa historinha de esquerda e direita, isso é da NON. NON é Nova Ordem Mundial. Muito embora a nova, que é para os dias de hoje, essa ordem mundial ela já vem de longos períodos. E a gente precisa de falar por etapas para falar desses períodos. Inicialmente a gente poderia começar lá pelos idos de 1600, para cair para 1600, em 1700 especial, nesse período de 1700. Nós entraríamos aí na figura de Tiradentes, na criação da rede de maçonaria, não é mesmo? Nós poderíamos criar lá, entrar nessa questão de nova ordem no passado, né? Lá em 1500, no período de 1500, com a criação do segmento dos jesuítas. Mas voltando aqui para os idos de 1700, nós teremos muito assunto a partir de 1717, com a criação da rede maçônica, uma ordem diferenciada. Boa parte das demais ordens são ordens de construção, porque o sentido de maçonaria é construtor, alojamento. E só que essa ordem, no caso chamado maçônica, ela tomou uma proporção diferenciada, se infiltrando nas redes sociais, na situação. A gente faz a rede social, não rede de mídia social, que isso não existia na época, mas também no poder público. Então, hoje em dia, a gente vê que os maçons estão fortemente infiltrados, essa irmandade, no poder jurídico, né, em geral, a questão de chefia de polícias, Ministério Público que existe hoje, né, nos dias de hoje, assim como na educação, na própria religião, né, seja o segmento evangélico protestante, né, porque para alguns tem diferença, para outros não. Isso é um outro assunto que seria interessante a gente trabalhar por aqui.
e todo segmento da sociedade, né, civil e militar. Tá? E alguns colocam estranheza em certos concursos. O assunto não é ordem por hoje, é um assunto complexo, viu? Muito complexo e muito espinhoso. A gente tem que ter cautela de como falar, tá? Eu também tenho amigos queridos que fazem parte do segmento, mas ainda não chegaram no terceiro grau. E para essas pessoas que ainda estão no primeiro e segundo grau, a gente tem que ter muita cautela, porque eles não sabem o que tem no terceiro grau, né? E para aqueles que estão no terceiro grau, certamente se sentiriam muito espinhados para tocarmos em certos assuntos, principalmente no que tange a parte religiosa, muito embora eles não se consideram religiosos, que a religião é uma situação à parte. Na realidade, a ordem ela é ecumênica. Inicialmente, ela é ecumênica, na primeira e segunda ordem. Se alguma ação está ouvindo e quiser fazer alguma observação aqui, mesmo ao contrário, contrariando, sinta-se à vontade, será respeitado, né? Pode sim colocar a sua posição em contrário, tocar. O espaço, na verdade, é aberto para isso. Mas o assunto principal é o comunismo no Brasil. O comunismo, ele teve uma barreira com os militares nos idos de 60. Isso nos foi muito oportuno e somos muito gratos aos militares por isso. Como eu já havia dito aqui, eu já fiz parte da direita e iniciei, na época, pela esquerda, pelo PSOL. A parte ideológica é muito bonita e quando você pega o dia a dia ali, né, dos encontros, é uma festa, parece mesmo uma igreja, uma religião, os hinos que se cantam, o pessoal, as coisas acontecem um pouco fora da ordem, sempre alguém puxa uma musiquinha, aí quem está na mesa liderando, como que democraticamente, aí abaixa para a maioria, né? Para manter aquele ambiente de festivo, né? De festa. E num primeiro momento é algo muito bonito. Mas eu não vou entrar em detalhes, pelo menos nesse vídeo, né, de alguns porquês, mas pode ser que num outro momento eu possa, sim, explicar por que eu saí, por que não dá para concordar, me deparei com a situação de ser um estranho no ninho. O sentido de direita também é bem problemático, mas a gente observa alguns detalhes aí de que em muito a direita conserta, faz bem feito, faz o dever de casa. Não estou dizendo que existe só honestos, mas a grande maioria sim, ao ponto de se tirar o chapéu. Mas tem seus mas também. Aliás, esperar o que da pessoa humana? Né? A gente não precisa esperar, tendo em vista as nossas imperfeições. Mas cada caso é um caso. Você pode errar, mas permanecer no erro que é o grande problema. É o que a gente vê no dia a dia. Quero dizer aqui que tem muita gente boa na esquerda, mas que está cega, viu? Por tudo que eu pude ver. Muita gente bem intencionada,
Creio que muita gente que eu compartilhei o dia a dia, talvez já tenha saído sim. Eu posso ter saído bem antes e tal, né? E da mesma forma direita, creio que alguns já pararam com isso. Porque isso foi criado para dividir o povo, viu? Isso foi criado porque o grande problema é a ordem mundial, que hoje é chamada de NOM, N-O-M, e que é uma minoria que não aparece, que usa os seus fantoches. Fantoche o que? São presidentes, são certos ricaços aí que perto deles é pobrezinho. Quem acha que Elon Musk, como alguns brincam, né? Elon Musk, né? Elon Musk seja o mais rico do mundo, sem chance. Ele é um pobrezinho perto daqueles que comandam o verdadeiro mundo, né? Os que estão por trás das agências BlackRock, em especial a Vanguard, né? Aí a gente depara com a agência JP Morgan, que é um segmento abaixo, que pertence a eles também. State Street, que é uma agência que está dentro do governo americano, que seria um governo oculto, não é? E na mão de esquerda. É bem complexo, como você pode observar aqui, a situação. São assuntos que a gente vai abrindo o leque e depois fica difícil de fechar. A gente fecha. O ideal é pegar ponto por ponto para que fique bem mastigado a linha de raciocínio e você possa aprender, na verdade, por etapa. Veja que o assunto hoje é comunismo no Brasil, o que já é um assunto bastante complexo e necessariamente ser dividido por etapa. Vou procurar tratar sempre esses assuntos com o mais seriedade possível, porque só de você entrar nesses assuntos e trabalhar a verdade, você sofre consequências aqui da chamada Big Techs, que é essa mídia não aberta, né? Bem como de certas autoridades que puxam para a esquerda, outros se fazem de direita, e ficou difícil realmente estar vivendo no Brasil. A gente vê exemplos aí de pessoas que foram muito contundentes com as palavras, mesmo falando a verdade. Aliás, falar a verdade é algo que incomoda, né? Mas tem que escolher as palavras, porque essas pessoas que estão com o poder na mão, elas têm sentimentos, e se elas se sentirem ofendidas, elas podem retaliar, não é simplesmente cumprir o ordenamento jurídico. Aliás, já não existe mais o ordenamento jurídico em nosso país. Ele vem sendo pisoteado há tempo, né? Veja que eu não estou citando nomes e nem preciso, e vou procurar evitar para não parecer um atrevido perante essas pessoas. E se for citar, espero poder ser o mais respeitoso possível e evitar externar minha indignação em alguns pontos ou fazer juízo de valor, porque quem tem a caneta com tinta nas mãos com o positivismo é a lei em si. E infelizmente as nossas leis têm interpretações conforme o que querem. E, portanto, aqui é somente uma introdução a este assunto, comunismo no Brasil, em especial Fórum de São Paulo. Eles se organizaram. O tempo já ficou escasso
e eu vou para uma segunda etapa, dando sequência e mastigando as linhas de raciocínio. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo dentro do assunto agora, foco em foco, né? Fórum de São Paulo, a importância disso para nós aqui.